Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Mar da Vida, de Alan Filho, Sérgio Paulo, Carlos Alessandro. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vá, que o Cristo seja luz em teu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o título é Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade,
traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos oferece a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Muita paz para todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião doutrinária na noite de hoje. Que possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, a Deus nosso Pai, ao nosso mentor da Casa de Isaac Lima, o nosso mentor Isaac Lima, e que possamos rogar as tuas bênçãos, ó Mestre Jesus. Senhor, estamos aqui para mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Ampara-nos, Senhor, todos nós aqui presentes, sejam encarnados ou desencarnados. Abranda nossos corações, fortalece nossa fé e a esperança, nos enche de coragem nos dias melhores vindouros. Ampara a todos que estão aqui, imbuídos de boa vontade e cheios de vontade de aprender e apreender mais. Ampara, Senhor, a todos os irmãos que estão sofrendo de algum modo, seja encarnados ou desencarnados, seja dores físicas, seja dores morais, seja dores espirituais, que tu possa enchê-los de luz, de esperança e de boa nova. Senhor Jesus, ampara aos nossos amigos e familiares, e a todos aqueles amigos e familiares que estão sofrendo pela perda de um irmão qualquer. Que eles sejam imbuídos de fé, de esperança, de resignação e de fé em Deus. Que essas lições que nos serão passadas na noite de hoje, que nos faça melhor do que quando aqui chegamos. Nos faça sair fortalecidos na fé e na esperança. Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar na noite de hoje, para ouvirmos as palavras encorajadoras que nos serão passadas. Muita paz.
Olá, companheiros de jornada do Centro Espírita Isaac Lima. Obrigada por mais uma oportunidade de estudarmos juntos. Recebam o meu abraço e o abraço da minha casa, o Centro Espírita Luz e Verdade. Desejamos que a doce e serena paz do Mestre e amigo Jesus possa nos envolver, fazendo com que o amor que emana dos seus ensinamentos, através do Evangelho, esteja presente no dia a dia de cada um de nós, impulsionando-nos no trabalho do bem e, consequentemente, ao progresso. Então, hoje, nós vamos fazer o estudo sobre a parábola da figueira que secou. Está lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 8 a 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que nós possamos começar o estudo, vamos relembrar a parábola da figueira, não é? Então, vamos lá no Evangelho fazer a leitura. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, também falou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Está em Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Então, quando Jesus estava no caminho entre Betânia e Jerusalém, naquela paisagem repleta de figueiras, que nesta época do ano, né, quando Jesus por lá passava, estavam sem aquela roupagem de folhas, porque não era a época dos figos, né, dos frutos, uma figueira em especial chamou a atenção do mestre, justamente porque ela estava frondosa, repleta de folhas, né, coberta de sua roupagem. E aí Jesus, imaginando que lá houvesse frutos para que eles pudessem se alimentar, foi caminhando até ela. E chegando bem próximo, Jesus viu que os frutos ali não estavam, né? Porque justamente não era a época. Mas pela roupagem bela, Jesus então achou, né, que poderia se alimentar daqueles deliciosos frutos. E aí vale a pena a gente abrir um parêntese aqui, porque quando nós falamos dessa fase de floração, não estava na época dos frutos, né, dos figos, nós podemos dividir essa fase de floração em 3. A primeira é quando chegam as bêberas, que são uma variedade do próprio figo, né, um figo preto, grande, bem comprido. Depois, na segunda fase, é a fase da folhagem, que é justamente essa grande roupagem que vai cobrir as árvores, né? E aí, na terceira e última fase, é que chegam os figos, os frutos que servirão de alimentos, né? Então, justamente por conta dessa floração e dessa roupagem logo após, que Jesus achou que lá poderiam haver frutos, né? E aí a gente vai tentar compreender que essas palavras de Jesus, elas nos fazem compreender muito mais além. Elas nos convidam a uma profunda reflexão, como em todas as suas parábolas, não é? Em todos esses ensinamentos que Jesus nos traz,
Ele quer sempre ir mais a fundo, nos colocar mais esclarecimentos para que nós possamos nos fortalecer a partir deles, não é? E não incorrermos nos mesmos erros, né? Nos mesmos erros que ele vivenciou, né? E que ele buscou dar, através dos seus exemplos, a transformação que nós precisamos fazer para não incorrermos mais nesses erros. Então, na sua bondade, na sua sabedoria, no seu grande amor por todos nós, o Mestre estava sempre pronto a nos ensinar. E nós devemos guardar muito bem, com muita clareza, esses ensinamentos, porque o Mestre, ele não nos julgou, ele não nos condenou, ele sempre nos deixou o seu exemplo, né, de como podemos transformar os nossos pensamentos e as nossas ações, para que as nossas condutas possam ser um espelho de todos esses ensinamentos que ele buscou deixar quando esteve fisicamente entre nós. Então, temos que, ao máximo, retirar todas as boas vibrações, né? Os bons ensinamentos, as maravilhas da sabedoria que o Mestre se dispôs a nos ensinar, a dividir com cada um de nós. Então, vamos um pouquinho mais à frente. E aí, no item 9, a gente lendo alguns trechos, a gente vai compreender aqui a explicação de Kardec. E ele fala justamente sobre o que Jesus quis nos ensinar. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Não é? E aí ele vai um pouquinho à frente, falando para a gente assim. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. Então, vamos parar para a gente também poder refletir um pouquinho mais. Então, a figueira aqui, ela vai simbolizar aquele que se apresenta trazendo alguma bagagem, mas que no decorrer do caminho acaba falhando. E o Mestre nos chama a atenção. Jesus nos coloca frente a frente com mais uma verdade, para que nós possamos refletir sobre ela. Porque acaba falhando, né, justamente porque não consegue oferecer os frutos, né, por deixar seus compromissos sem levá-los adiante, sem colocá-los em prática, sem realizar as tarefas que abraçou. Né? Então, nós sabemos que nenhum de nós chegará ao figo sem passar pela bêbera, sem passar pela folhagem. São etapas necessárias para as nossas conquistas. São etapas de trabalho, né? Etapas estas que nos levarão às nossas conquistas. Porque para chegarmos a essas conquistas que nós tanto almejamos, nós precisamos nos transformar. E para nos transformarmos, um instrumento do trabalho, né? É o mais valoroso, é o que mais nos ajudará a chegarmos a essas transformações que precisamos. Então, o problema acontece quando nós estacionamos nas etapas e ficamos só na informação, não é? Não avançamos nas fases, não avançamos buscando o progresso, né? Ficamos ali, muitas vezes, por estarmos perdidos até, sem sabermos que caminho continuamos a seguir, né? Ou muitas vezes também por comodismo, porque não gostamos do trabalho, né? O trabalho fica ali ao nosso lado e nós naquela situação cômoda. Então, nós precisamos pensar, se estamos aqui, se tivemos a oportunidade de encarnar, né? De mais uma oportunidade de continuarmos
no nosso progresso aqui no mundo material. Então, por que deixarmos essa oportunidade passar? Não vamos nos estacionar, né? Seja por que motivo for. Se estamos perdidos, vamos voltar um pouquinho no caminho, procurar ajuda, não é? Buscar o auxílio daqueles que estão abertos, com as portas abertas a nos esperar. Se estamos no comodismo, nossa, vamos levantar, vamos pensar um pouco. Por que preciso estar nessa posição tão cômoda? Deixa que eu vou buscar, então, continuar a minha caminhada no trabalho, né? Na minha dedicação, fazendo com que tudo isso contribua para o meu progresso, né? Então, nós temos que seguir. E aí, Kardec também nos coloca, em seguida, quando deixamos de ser úteis, quando nós podemos ser úteis e não somos, né? Então, é um outro ponto de reflexão que Kardec nos convida. Então, nós trazemos o conhecimento, temos condição de apresentar os resultados e voluntariamente deixamos de fazer. Olha aí, estamos adiando uma grande oportunidade de trilhar para o progresso, né? De compreendermos para o porquê fomos chamados, né? Compreendermos o porquê estamos nessa lida diária, ultrapassando as dificuldades, superando as dores, né? Enfim, então nós deixamos, por algum motivo, de apresentar os resultados, né? De nos colocarmos no trabalho porque temos condições de fazê-lo. Então, nossa responsabilidade ela será ainda maior. A espiritualidade sabe que estamos preparados, que podemos apresentar algo melhor, e ela espera esse nosso melhor. E aí, se nós só apresentamos a aparência, a presunção, né, deixando passar grande oportunidade de progresso, né, nós estaremos deixando uma grande oportunidade passar em branco. E é isso que Jesus nos chama à reflexão. É isso que ele vem nos colocar como uma tarefa que tem que partir de nós, né? Nós temos que ter a vontade de fazer, a vontade de mudar, não é? Então depende de nós. E é aí, como a figueira seca, né? Que são todos os homens que poderiam ser úteis, mas não o foram, porque não se colocaram no posto de ação, né? Porque não utilizaram os recursos que traziam consigo, né? Porque não utilizamos os recursos que trazemos dentro de cada um de nós, né? Então, colocar em ação todos os recursos construídos até então é sermos úteis, verdadeiramente úteis, exemplificando em nossas ações tudo aquilo que já transformamos em nós através das nossas conquistas, né? Que vão nos direcionar ao progresso. Então, que tenhamos essa ideia ampla, né? De que as palavras do Mestre nos convidam sempre ao trabalho, sempre a nossa vontade de melhorar, de buscar através da nossa reforma íntima, né? Através da nossa doação, né? A doação de tudo aquilo que já trazemos de bom em nós e de tudo aquilo que precisamos cultivar para transformar e a partir daí doar também para esse grande trabalho na seara do bem, não é? E aí, caminhando um pouquinho mais, nós chegamos ao item 10, onde Kardec vai nos falar dos médiuns, que são os intérpretes dos espíritos, suprindo-os a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. E Kardec prossegue ainda dizendo para a gente assim: são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Olha aí a responsabilidade de tarefar na seara do amor, né?
Olha aí o nosso trabalho como médiuns, né? O compromisso que assumimos quando retornamos novamente ao mundo material e nos colocamos à disposição de trabalhar na mediunidade. Kardec deixa muito claro aqui nessa segunda colocação dele, são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. E aí ele nos diz assim: se porém eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil. Então, a importância desse compromisso assumido é fundamental para o progresso de cada um, não é? Porque Jesus conta com o trabalho daqueles que se comprometeram na mediunidade. É claro que com o trabalho de todos nós, todos nós, mas aqueles que se comprometeram a trabalhar na mediunidade, eles podem alavancar um trabalho ainda maior junto à seara do Mestre Jesus, né? E é isso que ele espera de nós, porque a mediunidade, ela é o solo de serviço edificante, né? Tendo por base o trabalho de servir e amar com Jesus. Olha só, né? Buscando o equilíbrio, a disciplina, a perseverança nessa tarefa que foi abraçada por cada um que tem a oportunidade de exercer a mediunidade na encarnação que está. Então, tenhamos isso em mente, é fundamental. Mediunidade é solo de serviço edificante. Quem nos fala é Manuel Filomeno de Miranda. É uma tarefa que exige responsabilidade. E lá no livro da Qualidade da Prática Mediúnica, né, de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala que operar na mediunidade é operar no bem infatigável em nome do infatigável bem. Se nós substituirmos a palavra infatigável por incansável, nós vamos ter a seguinte frase: operar na mediunidade é operar no bem incansável em nome do incansável bem. Então nós sabemos que tarefar no bem é um trabalho incansável, né? E trabalhar na mediunidade com Jesus, servindo e amando, é porque nós temos que nos dispor a esse trabalho incansável, esse trabalho de amor ao qual somos chamados. Então, médiuns, trabalhadores, aqueles que se dedicam, né, a essa tarefa que foi abraçada lá no nosso planejamento reencarnatório, não é? Que tenhamos isso em nossa mente, que somos muito responsáveis, né? Tão responsáveis por termos abraçado essa tarefa tão edificante, que é o nosso compromisso enquanto aqui encarnados, que possamos fazer da melhor maneira possível, né? Então, como estamos no capítulo do Evangelho que tem por título A Fé Transporta Montanhas, né, nós não poderíamos deixar de lembrar do apóstolo Tiago, que nos diz: a fé sem obras é morta nela mesma. Então, a fé, ela precisa ser exemplificada a cada dia, né? Quer dizer que nós precisamos ser úteis na seara de trabalho que nos chega, aliando a vontade de fazer com o trabalhar na fé, trabalhar com a fé, que nos move em direção à superação e à crença no alto. É o exemplificar a fé, principalmente nas horas mais difíceis, não é? É fazermos tudo o que nos é possível para resolvermos determinada situação em que estamos. E termos a consciência de que fizemos tudo o que nos cabia até aquele momento. E dali para frente, nós temos a fé de que tudo irá acontecer de acordo com o que for melhor para nós.
e que nós tenhamos a sabedoria de aceitar o que for melhor, não aquilo só que queremos, mas sim aquilo que nos for melhor, porque o nosso Criador, o nosso Pai Maior, sabe o que é melhor para cada um de nós. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 8, Dona Laura diz para André Luiz que o amor é o alimento da alma. Então nós separamos aqui, o amor é o alimento da alma, porque é a partir desse alimento do amor que nós renovamos a nossa fé como trabalhadores do Cristo, né? Com o seu exercício, com a sua prática diária. Então esse amor é o que o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos chamar a exercitá-lo, né? E ele nos convidará a compreender esse amor a partir dessa prática, né? Desse exercício diário. E é assim que nós temos essa condição de compreendermos esse amor que o Evangelho nos coloca, esse amor que o Evangelho nos convida, esse amor que o Evangelho nos chama à compreensão, porque é um amor muito maior do que o amor que nós compreendemos aqui no mundo material, né? É o amor do Mestre Jesus por cada um de nós, nosso modelo e guia. É o amor do Pai, do nosso Criador, por cada um de nós, né? Então, que nós tenhamos sempre essa certeza de que somos filhos de Deus e que nosso Pai nos ama apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros que ainda nos tornam imperfeitos. Mas que Ele tem, além desse amor, ou com esse amor, né, que abre um leque ainda maior para todos nós, que são as oportunidades que recebemos todos os dias a cada novo amanhecer. Então, que nós possamos fazer uso dessas oportunidades que nosso Pai nos dá, porque Ele confia em nós, e esse leque de oportunidades estão aí, para que nós possamos usá-los, né? Para que nós possamos usá-lo e termos todas essas possibilidades que Ele nos dá, né? Fazermos o nosso melhor sempre. E aí nós fomos buscar, lá no livrinho Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um item que se chama Serve e Confia, que nós gostamos muito de utilizá-lo quando estudamos essa parábola, né, da figueira que secou. E aí, caminhando para o final do nosso estudo, nós gostaríamos de ler essa passagem de Emmanuel, e fala assim para a gente: serve e confia. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram. Logo surjam certos empecilhos, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer, e retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. E é interessante porque logo nesse começo, Emmanuel fala para a gente justamente dessas primeiras colocações que nós estudamos no Evangelho hoje, né? Onde nós não nos deixamos levar pela vontade maior do trabalho no bem, né? Onde nós colocamos tantos empecilhos e dizemos que não podemos, né? Porque muitas vezes não queremos, seja pelo motivo que for, né? E depois ele vem colocando assim para a gente: se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham, né? Aí nós paramos aqui um instante e dissemos: somos úteis ao trabalho,
As leis divinas jamais falham. E quanto mais úteis nós nos sentimos, melhor nós vamos nos comportando diante das situações que se apresentam na nossa caminhada, né? Então vamos voltar aqui. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. Olha aí o processo natural que Jesus nos fala, né? Aquele processo que nós temos que caminhar até conseguirmos a compreensão. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem. Mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Olha aí, nós sermos úteis no trabalho e, em consequência, termos fé, perseverarmos, insistindo, porque estamos colocados onde é preciso. Estamos no lugar onde necessitamos estar. Não duvidemos, né, disso, de que estamos ali porque é ali que nós precisamos contribuir de alguma forma naquela situação. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo quando nos assevera: fiel é Deus pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar em presa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. E aí a gente faz uma reflexão especial sobre a mediunidade, que Kardec nos coloca aqui no item 10 do Evangelho. Então, amar e servir para exercitar a fé no lugar e no trabalho que fomos colocados. Porque somos capazes de caminhar em frente, envolvidos pela amável segurança que o Mestre Jesus nos oferece. Porque jamais nosso irmão maior nos deixará sozinhos na jornada que abraçamos. Que tenhamos confiança, que tenhamos perseverança, que possamos, em sintonia com o alto sempre, buscarmos a fortaleza que necessitamos para ultrapassarmos as dificuldades, amando e servindo, exercitando a fé no lugar e no trabalho que fomos colocados. Muito obrigada, amigos queridos. Fiquemos todos com o Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite, meus irmãos. Vamos acalmar os nossos corações e agradecer a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais da Casa de Isaac Lima por esse momento de estudo e de reflexões. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendizagem que tanto nos auxiliam diariamente. Abençoe, Senhor, cada irmão da Casa de Isaac Lima, encarnados e desencarnados, que acompanharam esse momento de estudo. Abençoe também, Senhor, aqueles que por algum impedimento não puderam participar junto de nós. Senhor, auxilie a cada irmão, seja nos asilos, orfanatos, hospitais, presídios, nas ruas, onde existir dor, Senhor, que a sua luz, o seu amor, possam chegar até eles. Envolva o nosso planeta em vibrações de harmonia, paz, amor e esperança em dias melhores. E que cada espírito, encarnados e desencarnados, possam ser acolhidos e envolvidos em energias restauradoras, de acordo com suas necessidades. Que
que o seu amor e a sua luz estejam em nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Nova Luz, Grupo Arte Nascente. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É
canta-te, brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul, é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus